E os versículos de hoje, 6 e 7. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos por tudo que o Senhor nos tem dado, te agradecemos por esse dia de trabalho, quer em casa, quer fora de casa, talvez um pouco mais exposto, mas contamos com a tua graça, com a tua bênção e contamos com a tua orientação para obtermos o alimento que precisamos para continuar firmes na fé. Assim te rogamos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós achamos, em princípio, não é, que a vida tem as suas coisas ordinárias e as suas coisas extraordinárias. Bem, de fato, segundo as nossas expectativas, podemos classificar dessa forma. Mas vamos saber, não é? São apenas classificações. O que cada um acha. O que é ordinário para um pode ser extraordinário para outro. E vice-versa, o que é extraordinário para um pode ser o ordinário para outro. Nessa vida cheia de coisas imprevisíveis, devemos esperar o inesperado. Apenas não sabemos com que rosto ele virá. Tudo isso, da pandemia que estamos vivendo, faz parte da nossa existência, muito embora tenha havido gerações que não passaram por isso. A nossa está passando, como a humanidade, de modo geral, já passou por essas questões de vírus, de doença e coisas que atingem todo o mundo. Nesses dois últimos versículos, nós vemos que o salmista está dizendo com palavras poéticas, é lógico, que a vida segue em sua normalidade, apesar de tudo, e que isso só é possível por causa da bênção de Deus. Então vamos ver lá no versículo 6. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Ao mencionar que a terra deu seu fruto, o salmista, de uma forma poética, está dizendo que tudo o que Deus criou está prosperando, está seguindo as leis naturais que o próprio Deus estabeleceu. Repare que a terra não dá frutos do nada. É preciso preparar, cuidar, esperar o momento certo para fazer cada coisa, inclusive e principalmente a colheita, e até mesmo dos frutos que nascem naturalmente, sem que o homem plante, até estes precisam esperar os tempos e as condições para que frutifiquem. Portanto, o que o salmista está colocando aqui na sua linguagem poética é uma questão de tempo, é uma questão de oportunidade, é uma questão de sequência e desenrolar natural dos fatos. E onde se fala em tempo, naturalmente envolve paciência. E a paciência leva ao crescimento no conhecimento e no relacionamento com o nosso Deus, nós que somos o povo de Deus. No início do Salmo, nós vimos todo o processo de chamar ao louvor pelo que Deus já tinha feito e estava fazendo na história de Israel. Ora, para se vivenciar essas experiências com Deus, é só com o passar das horas, dias, semanas, anos, épocas, eventos, grandes e pequenos, mas tudo isso ao lado de Deus e o nosso Mestre Cristo. Para podermos entender como realmente Deus nos abençoa e qual é a natureza da bênção divina, é preciso este tempo, é preciso todo este conjunto de eventos para andarmos juntos com Ele. A vida é como se fosse um caderno que está sendo escrito o seu diário de relacionamento com Deus e com os seus semelhantes também, e os irmãos na fé principalmente. Ainda nós, mesmo que separados fisicamente, podemos nos reunir dessa forma. É só assim que você aprende, que você amadurece e se vê humilhado, ajoelhado para receber a bênção de Deus em sua vida e louvá-lo por isso.
Então, na sequência, depois de falar dessa normalidade, o salmista ele retoma justo aquilo com que ele começou, mostrando que há uma grande inteireza na sua mensagem. Veja que o versículo 7 nos diz: abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Todo este salmo fala sobre o fato de que Deus abençoa e dos resultados redentivos desta bênção. O que mostra que ela não é apenas uma bênção funcional, apenas um bem que Deus dá para os seus filhos, como se fosse um fim em si mesmo, para que os seus filhos usem quando e como eles querem. A bênção de Deus tem um caráter também proclamativo, como nós já vimos até no versículo 2, depois você pode acompanhar novamente. É importante notar que esse caráter de anunciar ao nosso Deus, agora com Cristo, principalmente com o Evangelho, tem uma característica muito importante aqui. Esta mensagem tem poder para chegar até os confins da terra. Em outras palavras, o que isso significa numa linguagem poética? Ela precisa ser levada até as últimas consequências. Ela não deve ficar confinada ao povo de Deus. Nós, eu, você, somos chamados a proclamar, a testemunhar o que realmente é a bênção de Deus de todas as formas, em todas as formas, até as últimas localidades. Pense que interessante. Talvez a grande maioria de nós aqui nunca tenha pensado em ser missionário, principalmente quando se pensa naqueles missionários que vão para longe, por causa das dificuldades, por causa talvez do haver ou não chamado, não importa. Mas veja o quão missionário e proclamador você pode ser com as ferramentas que nós temos. Veja quantos da sua família você pode chegar com palavras de conforto, com palavras de encorajamento, ou ainda que talvez na sua família não tenha lá aquela abertura que você gostaria para falar das coisas de Deus, você pode simplesmente demonstrar, não com ar de altivez, mas de humildade, que está indo bem nas dificuldades, que está tranquilo, está como que um transatlântico cruzando o mar, mesmo com o mar revolto, mas por causa das forças que Deus te dá. Veja quantas coisas nós podemos usar para levar a palavra de Deus conhecida aos últimos limites e a toda a terra que Deus nos conceder. Nesses tempos de emoção no limite, físico e psicológico no limite, apreensão, é importante lembrar que para muitos que não têm o conforto que Cristo pode dar, para muitos que nunca sequer foram a uma igreja física, ainda podem ser alcançados pelo Evangelho com o testemunho da sua vida, quer pelo meio virtual, quer, quem sabe, ao seu vizinho de porta, que talvez você ainda entre em contato. A maioria das pessoas sabe algo sobre Deus, algo sobre religião, mas a minoria é que sabe realmente, de fato, o que é a salvação do nosso Deus. E é por isso que a grande maioria das pessoas, no momento tão propício de olharem para si e a sua situação e olharem para Deus, preferem olhar para outras coisas e continuar a não temendo Deus, nem mesmo sequer o respeitar em muitas situações, ou até, agora, mais do que nunca, desconsiderar a sua existência. Veja, é o Espírito Santo que faz crer, mas você é a pessoa responsável em proclamar. Como vão ouvir se nós não pregarmos? Como vão ver Deus e o que Ele faz nas vidas se nós não testemunharmos nesse momento difícil com propriedade? Diante das verdades desse salmo, obtenha clareza para ver as coisas como realmente são, independentemente do que os jornais digam, as estatísticas, os especialistas, e sejam eles confiáveis ou não. As pessoas, por mais que estudem, têm sua limitação, como você e eu.
Veja que em todo o mundo, com tantas pessoas, ainda não tem uma única pessoa que saiba fazer e produzir uma vacina para o Covid-19. O mundo está em suspense. E, no entanto, como filho de Deus, sem você ser cientista, biólogo ou político, pode ver muito acima de tudo isso que está acontecendo, pois pela graça de Deus você entende o que Deus está fazendo, que Ele age sem sobressaltos, sem nada fugir ao seu controle. O seu plano está sendo executado justamente na normalidade do seu poder, para nosso bem, para podermos adorá-lo, servi-lo e conhecê-lo mais. Que essas verdades guiem os teus pensamentos, os sentimentos do teu coração. Não se guie por vista ou pelo ouvir de tantas vozes, mas sim pelo crer em Deus, Criador, provedor de todas as coisas, em Cristo, seu Salvador e Senhor, e no Espírito Santo, Consolador. E saiba, se a terra deu seu fruto, é porque a vida é sempre como Deus quer. Que Deus nos abençoe.